Fala galera, beleza? Então vamos dar uma olhada na resolução de mais um exercício, desta vez um exercício que foi cobrado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, popularmente conhecida como o EPG. É um exercício que envolve PA, progressão aritmética, só lembrando que PAs, progressões aritméticas, são sequências que envolvem uma soma. Essa soma a gente chama de razão. Então vamos dar uma olhadinha no enunciado, depois a gente volta a conversar mais um pouco. O enunciado da questão diz o seguinte: na PA em que o A3 é igual a 10 e o A6 é igual a 7, ele pede para você qual é o valor da razão. Então só lembrando que em uma PA, a razão é aquele número que a gente vai somando aos termos para ir construindo a PA. Essa razão pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser nula. Então, nesse exercício, ele te dá dois termos da progressão, o terceiro termo e o sexto termo, dá o valor de cada um dos termos e pede para você quem é esse número que você soma para construir a sequência. Então, só lembrando da fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, que diz o seguinte: o AN, que é um termo qualquer, é sempre igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N-1, que multiplica a razão. Essa é a fórmula do termo geral. Nós vamos utilizar essa fórmula para resolver a questão, para encontrar a razão que o enunciado pediu para você, ok? Então, só relembrando que o A3 é igual a 10 e o A6 é igual a 7. Então eu vou pegar a fórmula do termo geral. Primeiro vamos trabalhar com o terceiro termo, que é o A3. Então, na fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N-1 que multiplica a razão, no lugar daquele N que está em vermelho para você, nós vamos colocar o 3, porque nós estamos trabalhando com o A3, que é o terceiro termo. Então, o A3, que é o terceiro termo, obrigatoriamente é igual ao A1, que é o primeiro termo, mais 3 menos 1, que multiplica a razão. Logo, o A3 vai ser exatamente igual ao A1, mais 2 vezes a razão. Só relembrando que o A3 é igual a 10, ali no lugar do A3 eu vou fazer uma troca. Eu vou colocar o valor do A3, que é o terceiro termo. Então, no lugar do A3 colocando 10, eu chego na seguinte informação, que 10 é exatamente igual a 1 mais 2 vezes a razão. Então eu vou deixar esse resultado guardado por enquanto e vou trabalhar com a outra informação que o enunciado deu. Ele disse que o A6 é igual a 7. Então novamente eu vou pegar a fórmula do termo geral, AN, que é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão, só que dessa vez, ao invés de trabalhar com o terceiro termo, eu vou trabalhar com o sexto termo. Então, olha só, o A6 vai ser exatamente igual ao A1 mais 6 menos 1, que multiplica a razão. Logo, eu tenho que o A6 é exatamente igual ao A1 mais 5 vezes a razão. Lembrando que o enunciado disse para você que o sexto termo é igual a 7, eu posso fazer uma substituição. No lugar do A6 eu vou colocar o 7. Então eu tenho que 7 é igual a 1 mais 5 vezes a razão. Logo, juntando as duas informações, que 10 é igual a 1 mais 2 vezes R e que 7 é igual a 1 mais 5 vezes a razão, nós temos um sistema. A10 é igual a 1 mais 2 vezes a razão e 7 é igual a 1 mais 5 vezes a razão. Aí você deve estar pensando, professor, eu não sei resolver sistema com A1 e com R. É a mesma coisa. Basta você pensar que o A1 é X e o R pode ser o seu Y. Então, é a mesma coisa, ok? Então, não é porque no sistema tem A1 e tem R que você não vai conseguir resolver o sistema, ok? Só relembrando que existem duas maneiras de se resolver um sistema. Uma delas é a substituição. Você escolhe uma das equações, isola uma das letrinhas e joga esse resultado dentro da outra equação. A outra maneira é você somar as duas equações para tentar eliminar uma das letras. E é esse método que a gente vai utilizar para resolver esse sistema. Então eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar a equação toda por menos 1. Logo, vai ficar menos 10, que é igual a menos A1,
menos 2 vezes a razão. Vou repetir a segunda equação exatamente igual, e agora o que eu faço com as duas equações? Eu vou somar as duas, ok? Então eu vou somar membro a membro das duas equações. Então olha só, menos 10 com 7 fica menos 3. Menos A1 com A1 fica 0 A1. E menos 2 vezes a razão com 5 vezes a razão fica 3 vezes a razão. Logo eu chego que menos 3 é igual a 3R, ok? Uma equaçãozinha simples. Só relembrando que o 3 está multiplicando R, logo eu passo o 3 para o outro lado dividindo. Então eu tenho que menos 3 dividido por 3 é igual a menos 1. Lembrem-se, vocês estão dividindo um cara negativo por um cara positivo, logo o resultado é negativo. Então eu chego que a razão é exatamente igual a menos 1, ok? Respondendo o que o enunciado pediu para você. Aí você se pergunta, professor, mas a gente não vai descobrir quem é o A1, quem é o A2, quem é o A3? No caso desse exercício não tem a necessidade, porque o enunciado pediu para você única e exclusivamente quem era o valor da razão. Então está aqui, acabamos de encontrar o valor da razão. A razão é igual a menos 1, ok? Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a resolução de uma próxima questão.